CBN Campo Grande. Nove horas e 40 minutos em Mato Grosso do Sul. CBN Direito. O Senado Federal aprovou no início do mês a medida provisória que regulamenta o teletrabalho. E a modalidade foi bastante usada durante a pandemia do coronavírus e não tinha uma regulamentação específica. O texto da MP traz a definição do teletrabalho e aborda a jornada nesse regime, além de prever outras questões. E a gente conversa sobre esse assunto agora com a Camila Marques, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB-MS. Bom dia, Camila. Obrigada pela presença aqui na CBN Campo Grande. Bom dia, Daniela. Eu que agradeço o convite. Camila, é importante, a gente falar que segue para a sanção presidencial ainda, Foi aprovado aí pelo Senado esse texto e o presidente Jair Bolsonaro, então, tem que sancionar. Mas já dá para a gente trazer aqui todos os esclarecimentos, Exatamente. A medida provisória já está em vigor há alguns meses, E como ela tem um período de vigência determinado em lei para ser convertida em lei, foi feita essa votação na semana passada, antes que ela expirasse, e sendo aprovada, ela já pode ser convertida em lei se o presidente não vetar ou se ele concordar, enfim, vai ser sancionada e aí ela se transforma num texto de lei, vai ter o número da lei. Por enquanto, tratamos da medida provisória 1108, Já vem sendo possível a aplicação dela, algumas empresas já adotaram alguns pontos que ela traz em específico. E eu começo te perguntando o que é o teletrabalho. Então, o teletrabalho considera-se pelo texto até da própria lei, o trabalho remoto, aqueles serviços que são desenvolvidos fora das dependências da empresa e agora uma novidade dessa lei, dessa medida provisória, que não necessariamente só fora da empresa. Ele pode ser também alternado com o serviço dentro da empresa, então pode ser de forma híbrida, utilizando meios tecnológicos, de informação ou de comunicação, desde que não se configure, não se caracterize um trabalho externo. O que é um trabalho externo? Por exemplo, o vendedor externo, o motoentregador, esse é um trabalho externo. Então, trabalhou usando meios de tecnologia de informação, sites, forma de sistema de trabalho, e meios tecnológicos de informação também, como, por exemplo, e-mails, WhatsApp, pode-se configurar um teletrabalho. E como pode funcionar o controle de horas trabalhadas? Então, nesse ponto, a lei não é clara com relação ao controle. Como que pode ser feito? O controle a empresa pode adotar, pode ter também uma convenção coletiva tratando a respeito, através de logar no sistema, através de um acompanhamento do próprio empregador. Olha, você vai comunicar a hora que você começou a trabalhar e a hora que você parou de trabalhar. O próprio acompanhamento das tarefas. Hoje nós temos muitos sistemas modernos que são capazes de acompanhar o tempo em que o trabalhador está ali realmente trabalhando, para que não aconteça a fraude do trabalhador logar, deixar lá só logado no sistema sem a prestação efetiva do serviço, Então tem formas de acompanhamento, mas a lei não traz algo específico da forma desse controle de jornada. Essa MP diz ainda que o uso de ferramentas como e-mails fora do horário de trabalho não será considerado sobreaviso. Exatamente. Nós temos uma situação jurisprudencial, que são das decisões dos tribunais, que vinha com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista foi a que trouxe um pouquinho mais clara a questão do teletrabalho antes de vir a situação da pandemia, lá em 2017, quando começou a se adotar um pouquinho mais o teletrabalho aqui no Brasil. E o que acontecia? A pessoa parava de trabalhar de fato, porém respondia e-mail, mesmo teletrabalho, respondia WhatsApp, respondia ligação por celular. E esse tempo, mesmo que ela não estivesse de fato trabalhando, mas estivesse à disposição da empresa, era considerado sobreaviso e também deveria ser pago. E aí a lei trouxe essa situação agora. A partir de agora, o fato de usar celular, e-mail, WhatsApp ou qualquer outro meio de comunicação, ou até o próprio sistema da empresa para, mandar um relatório no próprio sistema da empresa, não vai ser considerado sobreaviso e não vai ser considerado tempo remunerado. Imagina a situação, por exemplo, dos professores. Professores durante a pandemia, e eu falo porque eu também fui professora durante esse tempo, dava aula e após a aula também tinha as atividades complementares ali,
como alimentar o AVA, responder dúvidas de aluno. Então, esse tempo fora do horário de aula, por exemplo, não vai ser mais considerado sobreaviso, não vai ser considerado remunerado, salvo se houver uma convenção coletiva ou um acordo entre o empregador e o empregado para que tenha uma remuneração acima disso. O que a lei traz é que não é mais considerado um tempo remunerado. O que mais, Camila, essa lei traz que você acha importante destacar em relação a isso? Eu estou vendo que é muito necessário que esse empregador e que esse empregado conversem direitinho sobre como vai funcionar. Exatamente. Né? Um ponto principal é que esse teletrabalho ele tem que ser por escrito, tem que ser o acordo lá firmado entre o empregado e o empregador, mesmo que tenha convenção coletiva, é importante que esteja pactuado em contrato. Pode ser um aditivo contratual ou um contrato novo, para que esteja bem delimitada as regras que vão ser adotadas, como que vai ser adotado, qual forma, até porque como ele pode ser híbrido, como a gente comentou aqui no começo, né? Como pode ser um tempo na empresa e um tempo em casa, então tem que delimitar qual que vai ser a necessidade de ir para a empresa, quando que vai ser considerado o chamado para ir para a empresa, enfim, delimitar as regras. É que a gente estava aqui conversando antes de a entrevista entrar no ar, né? Eu estava conversando com uma amiga e um amigo dela está fazendo, né, por teletrabalho. Ele mora em São Paulo e ela estava me contando que o banco onde ele trabalha fez esse sistema e decidiu continuar, né? A gente ainda está numa pandemia, mas enfim, os números mudaram, as pessoas estão vacinadas, então muita gente voltou para esse trabalho presencial. No caso desse banco onde o amigo dela trabalha, eles decidiram continuar com o teletrabalho. E aí, cada dia um ocupa aquela mesma mesa. Vai só um dia da semana lá trabalhar, e aí no outro dia vai outra pessoa, trabalha naquela mesma mesa, o restante eles ficam trabalhando em casa. Então a gente percebe que as empresas optaram por continuar, né? Sim. Foi uma mudança muito grande. Veio uma evolução muito grande. Já tinha algumas empresas adotando, o judiciário já vem adotando há alguns anos já, principalmente nos grandes centros, onde a demora com deslocamento e o estresse com deslocamento é muito grande, né? São Paulo, por exemplo, dependendo da região que você mora, onde você trabalha, você demora 1h30, 2 horas e meia para se deslocar, né? Dependendo do trânsito. E aí já vinham adotando, e agora com a pandemia, os estigmas, os preconceitos que existiam cessaram. Porque quem conseguia ver benefício aí aproveitou, testou e verificou mais ainda. E as empresas que não queriam se modernizar nesse sentido foram obrigadas a tomar medidas para poder se modernizar e viram que talvez tivessem mais benefícios do que prejuízos. Então, muitas empresas acabaram optando por continuar dessa forma. E aí a necessidade do empregado ir à empresa é pontual. É para resolver alguma reunião que tenha que ser presencial, ou no caso do banco, por exemplo, algum relatório, algum documento que tenha que ser assinado que não possa ser enviado por algum motoboy, por exemplo. Muitos escritórios de advocacia também têm adotado vários segmentos que não precise realmente do trabalhador ali presencial, que é o trabalho mais intelectual, geralmente, tem adotado o teletrabalho como regra. Agora, Camila, ainda de acordo com a medida provisória, os empregadores terão que dar prioridade para o regime remoto aos empregados com filhos de até 4 anos. Isso foi um ponto bem bacana, porque aí prevalece a ideia de ter o convívio social, o convívio com a criança, o convívio parental. Então, essa primeira infância, que é a mais importante para a criança, se a família consegue se adaptar ao trabalho com a criança ali do lado, a gente vinha comentando sobre isso, as dificuldades de trabalhar com o filho do lado, mas se consegue, ele consegue ter um maior tempo com o filho, porque até esses deslocamentos entre trabalho e o fato de muitas vezes os pais que trabalham fora não conseguirem voltar para almoçar, por exemplo, acaba prejudicando o convívio com a criança, porque só vê a criança de manhã e à noite, né? Então, o fato de estar trabalhando em casa pode permitir que você tenha mais esse contato. E aí acaba melhorando também o desenvolvimento infantil. E também, esse mesmo artigo fala que a preferência também não só para filhos, pais com filhos menores de 4 anos, mas também pessoas com deficiência. Então, tem também a preferência para o teletrabalho da pessoa com deficiência, que também é algo mais benéfico, né? E essa possibilidade inclui também estagiários e aprendizes. Eles estão aí dentro dessa lista de quem pode... Isso. Tínhamos uma dificuldade de visualizar o estagiário e o aprendiz no teletrabalho, porque o estágio e o aprendizado pressupõe você estar ali ensinando, orientando. Só que hoje dá para perceber que mesmo de forma remota, você consegue fazer essa orientação. Hoje uma chamada de vídeo é muito prática, uma ligação também, mas uma chamada de vídeo você faz, olha, aqui está errado, aqui está assim, então você consegue
fazer essa condução do estágio do ensino, que é a finalidade do estágio do aprendizado, que é ensinar, né? Transferir o conhecimento de forma remota. Então, por isso que a lei veio regulamentar, para que não houvesse oposição. Durante a pandemia, os estagiários e aprendizes, por um tempo, ficaram num limbo, numa situação indefinida. Como é que faz? Não pode colocar remoto, porque não tinha uma legislação específica a respeito. Depois veio uma medida provisória, se eu não me engano, 927, falando a respeito também já do teletrabalho. E aí veio agora essa medida provisória 1108, que aí, de fato, agora sendo aprovada, sacramenta, né, essa possibilidade do estagiário e do aprendiz em trabalhar de forma remota também. Se o empregado está em teletrabalho, decidir morar em outro município e for chamado a trabalhar de forma presencial, terá que arcar sozinho com as despesas de mudança para a sede da empresa. Isso aí é uma opção dele, né? Ele foi contratado para trabalhar naquela localidade. Se ele optou por mudar, aconteceu isso muito durante a pandemia. Eu tenho colegas que foram morar fora do país, porque a empresa permitiu o trabalho remoto. Era possível, né, perfeitamente desempenhável fora, e aí voltou. Vamos voltar presencial. E agora? E aí conversaram, conseguiram. Alguns continuaram, outros fora do estado, mas a empresa não tem a obrigação de arcar com o custo de uma decisão que o próprio empregado tomou, né? Já que o contrato era para a localidade da empresa. Muito bem, Camila Marques, presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB-MS, falando aqui com a gente sobre teletrabalho. Então, essa medida provisória foi aprovada pelo Senado, regulamenta o teletrabalho e altera as regras de auxílio alimentação. A gente aqui focou na questão do teletrabalho. É importante lembrar, então, que esse texto seguiu para a sanção presidencial. Então, ainda precisa aí da sanção do nosso presidente Jair Bolsonaro. Camila, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Conte sempre comigo para esclarecer outras dúvidas que tiverem relacionadas ao direito do trabalho. Com certeza. 9h51 em Mato Grosso do Sul.